O que acontece quando uma das partes em uma ação judicial vem a falecer durante o processo? É essa pergunta que eu quero responder nesse vídeo. Bem, falecendo uma das partes no curso de um processo, ocorre o que a doutrina denomina de o fenômeno da sucessão processual causa-mortes, em que o processo ficará suspenso até que ocorra a substituição da parte do falecido pelo espólio ou pelos seus herdeiros. O artigo 110 do Código de Processo Civil determina que o processo fique suspenso, o curso do processo fica suspenso. No momento em que chegou ao conhecimento do juiz que a parte veio a falecer, os atos ali ficam suspensos. Nada mais acontece dali para frente até que ocorra a substituição das partes, a substituição do falecido pelos seus herdeiros ou pelo espólio. O Código Civil prevê que a morte, extingue a sua legitimidade, mas ela pode ser passada aos seus herdeiros, em alguns casos. Então, quem irá dar continuidade serão os seus herdeiros ou o espólio. Bem, aproveitando a oportunidade, vamos explicar o que é espólio. O espólio é a universalidade dos bens, que será representado por um dos herdeiros, denominado inventariante, que responderá por todo o patrimônio deixado pelo falecido. E os herdeiros são aqueles que herdam do falecido alguma coisa, inclusive dívidas, Bom, o que acontece? Quando há mais de um herdeiro, o mais apropriado, segundo a doutrina, é que se entre com uma ação, que a substituição do falecido se dê por meio do espólio, que é, como diz, a universalidade dos bens, que será representada pelo inventariante, que para que seja constituído o espólio, é necessário, primeiro, entrar com uma ação de inventário para reunir ali todos os bens, todos os herdeiros, todos os credores, todos os testamentários. E ali, naquele conjunto de situações, será então formado o espólio. Mas, para que seja constituído o espólio, tem que haver o inventário. Então, em muitos casos, entrar com a substituição pelo espólio, além de demorado, fica mais caro. E a jurisprudência, ou melhor dizendo, o STJ, vem entendendo ser possível a substituição do falecido diretamente pelos herdeiros, em alguns casos. Então, isso está sendo admitido por uma questão de economia processual, porque ao invés de se ter que suspender o processo que estava em andamento, entrar com a ação de inventário, chamar os herdeiros, fazer a reunião de todos os bens, credores, todos serem comunicados, depois a nomeação do inventariante, pagar custas processuais prévias, advogado, enfim. Toda essa despesa com o inventário, muitas vezes sobrecarrega muito, onera muito os herdeiros naquele momento. Então, o STJ tem sim admitido que a substituição não necessariamente precisa ser pelo espólio, ou seja, com a constituição, feita ação de inventário e tudo mais. A questão a justificativa é a economia processual. A economia é de tempo e de dinheiro, Então, a substituição direta pelos herdeiros, ela normalmente fica mais barata.
Agora, tem situações que não cabe a substituição, não cabe a substituição do falecido pelos herdeiros ou pelo espólio, que é nos casos de ações personalíssimas. Um exemplo de ação personalíssima é a ação de divórcio. Se numa ação de divórcio uma das partes venha a falecer, essa pessoa, essa parte, um dos divorciandos, né, divorciando, aquele que está se divorciando, ele vem a falecer no curso do processo sem que haja a sentença de divórcio, não há que se falar em substituição de parte, porque esse direito do divórcio é personalíssimo. Então, nesse caso, a solução processual é extinção do processo. E aí, o que acontece? No caso de uma ação de divórcio litigioso, né? Sobretudo litigioso, um divórcio litigioso em que ainda não foi proferida a sentença de divórcio de um dos divorciandos, né? O processo será extinto e o cônjuge sobrevivente, que ainda não foi divorciado, né? Ele, ao invés de configurar como divorciado, ela vai ser nomeada ou constituir, ela vai configurar viúvo ou viúva. E aí, o procedimento do divórcio fica extinto e vai se fazer o quê? Vai para o inventário, que lá vai se discutir se o cônjuge sobrevivente tinha... o telefone tocou. Nossa. Bom, eu esqueci de botar no modo avião. Só um instantinho, pessoal. Vou parar aqui e já volto. Bom, voltei. O telefone tocou, eu tive que atender, né? Então, como eu vinha dizendo, no curso de um processo, de uma ação de divórcio litigioso, se uma das partes venha a falecer, sem que o juiz tenha decretado, né, o divórcio, então não há como substituir a parte que faleceu, porque a ação de divórcio é personalíssima. É uma ação que envolve o casal ali, e é só eles que têm esse direito. Então ninguém pode substituí-lo. Neste caso, se falecer uma das partes no curso de uma ação de divórcio litigioso, o processo fatalmente será extinto. E aquela parte sobrevivente, né, que é o cônjuge sobrevivente ou o companheiro, por quê? Porque se não ocorreu o divórcio, ainda estão casados. Ele será denominado viúvo ou viúva. E aí, ao invés de se discutir divórcio, vai se discutir herança e meiação na ação de inventário. Ok? Um outro exemplo de ação personalíssima é a ação de mandado de segurança. A ação de mandado de segurança, ela traz direito líquido e certo de pessoa, daquela pessoa, né? Não é um direito para todos, é um direito para aquela situação, para aquela pessoa. Então, falecendo alguém, uma das partes, no curso de um processo mandamental, né, de ação de mandado de segurança, não há que se falar em substituição da parte pelos seus herdeiros, porque é uma ação personalíssima. Mas, salvo se essa ação de mandado de segurança for uma ação de execução, porque no processo de conhecimento ainda não ficou decidido se configurou ou não o direito da parte. Então, não há que se falar em substituição. Mas, se já tiver sido reconhecido o direito daquele que entrou com a ação de mandado de segurança e ele está na fase de execução, para executar o que já foi decidido, então sim, na ação de execução, ação em que uma das partes venha a falecer na execução de algum mandado de segurança, na fase executória, aí sim a lei admite a substituição, porque o direito já foi consolidado, né? Não há o que se discutir. Já se confirmou que aquela parte possui o direito. Ele já tem garantido isso. O que faltava era só a execução, né? O cumprimento da sentença. Então, o cumprimento da sentença por meio na fase de execução,
aí sim ela pode ocorrer pelos herdeiros, né? Ok? Bom, nas ações de divórcio, só lembrando que se uma das partes, o processo prevê que se uma das partes falecer sem a sentença de divórcio, o processo seria extinto e aquele que está discutindo o divórcio irá discutir questões sucessórias ao invés do divórcio, que será a herança e meação na ação de inventário. O que a prudência exige? A prudência exige que entrou com uma ação de divórcio, como a Constituição já garante, é constitucional, o direito da parte interessada de ter homologado o divórcio. Então, independente se a outra parte concorde com o divórcio ou não, já atravessa a petição pedindo por preliminar que o juiz homologue o divórcio, seja após a audiência tentativa de conciliação, né? Não havendo conciliação na primeira audiência, já deve-se invocar, pedir ao juiz que, já que não há acordo, que seja determinado o divórcio, né? Ali. E aí o juiz ele vai homologar o divórcio, porque é um direito de das partes que está divorciando, né? De uma das partes, né? Ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. E a Constituição garante o direito ao divórcio. Então, se esses cuidados forem tomados logo no começo do processo, o que se discute depois é só os bens. Se você tem uma situação em que não ocorreu, por exemplo, você está casado no regime da separação absoluta total de bens. Se o juiz não homologa o divórcio logo no começo do processo, e esse processo vai correndo, e aí por alguma fatalidade, uma das partes falece. O que vai acontecer? Se uma das partes falecer, não havendo a sentença de divórcio, não se vai discutir mais divórcio, vai se discutir herança e meação. Vai se ver, porque no processo de inventário, aquele que é casado no regime da separação absoluta de bens não tem direito à meação, mas ele tem direito à herança. Então, um processo que inicialmente se resolveria se o juiz decretasse de plano o divórcio, né? Ali de plano, e deixasse para discutir se tivesse alguma questão quanto a bens. Depois, aquele que ficar vivo, se de alguma forma o sobrevivente, né, nessa ação, ele que inicialmente não teria direito à meação, terá direito à herança, porque ainda estaria casado. Então, são cuidados que se tem que ter, né, em uma ação de divórcio, né? Entrou com a ação de divórcio, se a questão aí, principalmente se está casado no regime da separação absoluta de bens. Está casado, o interessado quer pedir o divórcio, já peça que o juiz homologue de plano após a audiência de conciliação. Não havendo conciliação, se a outra parte estiver acompanhada de advogado, o juiz pode perfeitamente homologar o divórcio, porque não depende da vontade da outra parte. O divórcio é um direito individual daquele que está casado. Se você está casado, a Constituição garante o direito de se divorciar. Você não depende da opinião mais. No passado se falava, eu tenho que dar... Não, hoje não tem mais nada de a outra parte não me dá o divórcio. Não tem isso. Hoje a Constituição, ela garante a qualquer pessoa casada que não está. Mas o relacionamento se tornou-se insuportável, você pleiteia o divórcio, o juiz ele é obrigado a homologar o divórcio, né? Agora, a questão de bens, ela pode ser discutida mesmo com as partes estando divorciadas, entendeu? Então, fica aí esse alerta, né? Dependendo daquele que é interessado, né? Às vezes o interessado não quer que o divórcio aconteça, porque, né? Enfim, vai depender mesmo do caso. Bom, é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente aí, deixa um comentário aí no vídeo, né?
Inscreva-se no meu canal, ative as notificações para ser avisado, né, dos próximos vídeos. Então é isso. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.